Olá, meus alunos do nono ano. Na aula de gramática de hoje, estudaremos o capítulo 10, crase. O que é a crase? Crase é a união, a fusão de duas vogais iguais. A crase é representada pelo acento grave. Observe com atenção as construções abaixo. Exemplo: hoje você irá à cidade. Preposição exigida pelo verbo ir, mais artigo que acompanha o substantivo cidade. Portanto, não confunda crase, a mais a, com acento grave. Observe que alguns termos pedem o uso da preposição a. Estou apto a, assistir a, sou favorável a, quero ir a. Se a palavra posterior for feminina, utilizaremos o artigo feminino a. Estou apto à função, assistir à novela, sou favorável à reeleição, quero ir à praia. Se a palavra posterior for masculina, utilizaremos o artigo masculino o. Estou apto ao trabalho, assistir ao filme, sou favorável ao pleito, quero ir ao clube. Regras práticas. A crase só pode ocorrer antes de palavras femininas, porque só antes de palavras femininas é que pode existir artigo a ou as. Para saber se ocorre ou não crase, pode-se usar o seguinte recurso prático. Troca-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, isso indica que se deve usar o sinal de crase antes da palavra feminina. Exemplo: ele se refere à festa de hoje. Ele se refere ao baile de hoje. Crase proibida. A crase será proibida sempre que a palavra que vem após o a não apresentar artigo. 1. Antes de nomes masculinos, porque antes de masculino não ocorre artigo feminino. Exemplo: os soldados voltaram a pé. 2. Antes de verbos, porque antes de verbos nunca ocorre artigo. Exemplo: ela começou a chorar. 3. Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigo a ou as. Exemplo: os inimigos ficaram frente a frente. 4. Quando o a sem s estiver antes de uma palavra no plural. Exemplo: ela nunca vai a festas. Nessa mesma frase, se o a estiver no plural, passa a haver crase. Exemplo: ela nunca vai às festas. 5. Antes de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento, porque antes de pronomes pessoais não ocorre artigo. Exemplo: nada pedi a ela, nem a vossa majestade. 6. Antes dos pronomes esta ou estas, quem e cuja, cujas, porque antes desses pronomes não ocorre artigo. Exemplo: quantas pessoas irão a esta festa? 7. Antes de nomes de cidades, porque normalmente antes de nomes de cidade não ocorre artigo. Se, no entanto, o nome da cidade tiver um especificativo, passa a ocorrer o artigo. Exemplo: todos se dirigiram
a Brasília. Todos se dirigiram à bela Brasília. Cuidado para não confundir nome de cidade com outros topônimos, como nomes de continentes, países ou estados. Exemplo: iremos à Europa, à Venezuela e depois às Minas Gerais. Crase obrigatória. A crase é obrigatória nos seguintes casos: 1. Na indicação do número de horas. Exemplo: o trem chegou às 2h e saiu às 6h. 2. Nas locuções adverbiais femininas indicativas de tempo: à noite, à tarde. Modo: às pressas, às ocultas, às escondidas. Lugar: a cidade, a rua, etc. Exemplo: às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas à cidade. 3. Nas locuções prepositivas: a mais palavra feminina mais de. Exemplo: ele ficou à espera de ajuda por muito tempo. Todos bebiam à saúde do campeão. 4. Nas locuções conjuntivas: a mais palavra feminina mais que. Exemplo: à proporção que o tempo passa, ele fica mais calmo. Crase facultativa. A crase facultativa, isto é, pode ou não ser usada nos seguintes casos: 1. Antes de pronomes possessivos femininos. Exemplo: contarei esse fato à minha mãe. Contarei esse fato à minha mãe. 2. Antes de nomes de mulheres. Exemplo: ele se refere a Márcia. Ele se refere a Márcia. 3. Com a preposição até. Exemplo: fui até a praça. Fui até a praça. Casos especiais de crase. Palavra casa, com o sentido de próprio lar, sem crase. Exemplo: voltei a casa depois de um mês. Voltei ao meu lar. Se a palavra casa for acompanhada de um termo qualificativo, deve-se utilizar a crase. Exemplo: nós chegamos cedo à casa de Marcos, residência de outra pessoa. Palavra terra, quando empregada no sentido de terra firme, sem crase. Exemplo: os marinheiros voltaram à terra firme. Exemplo: depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos, lugar específico. Emprego de a e a em relação a tempo. A é empregado para indicar tempo futuro, fatos que ainda irão acontecer. Exemplo: o navio chegará daqui a 2 dias. De hoje a 2 meses, ele virá visitar-nos. A é empregado para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Nesse caso, a pode ser trocado por faz. Exemplo: o navio chegou há 3 dias. Faz 3 dias. Há alguns anos ele vive lá. Faz alguns anos que ele vive lá. A forma a tem, é claro, outros empregos além do citado, e o mais comum é no sentido de existir. Exemplo: não há mais pessoas na fila. Bons estudos!